1 João, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. E nosso tema que nós vamos abordar aqui hoje é as características do verdadeiro cristão. E antes de entrar neste tema, neste assunto, eu quero falar a você um pouquinho deste homem, desse escritor desta epístola chamado João. Este João, que foi um dos apóstolos de Jesus, era o mais íntimo do círculo ali dos 12, dos 3, juntamente com Pedro e Tiago. João era chamado também como discípulo amado. E além dessa epístola, João escreveu também o livro Evangelho, o Evangelho de João, e também o livro de Apocalipse. João escreveu no total de 5 livros ali do Novo Testamento. E ao escrever esta carta, João tem o objetivo de dar esperança aos que creram em Cristo acerca da certeza da salvação. A igreja daquela época estava sendo assediada pelos falsos mestres, com o intuito de corromper, com o intuito de desviar os irmãos ali da fé verdadeira. Esses falsos mestres começaram a espalhar, disseminar heresias no meio da igreja. Então esta epístola também é uma forma de defesa da fé, de defesa do evangelho que João encontrou ali para ajudar os irmãos, ajudar o povo ali daquela igreja. A primeira epístola de João não foi endereçada a uma única igreja apenas, ou a uma pessoa específica, mas às igrejas do primeiro século. Sendo assim, ela é chamada de epístola geral ou católica, E João teve vários propósitos, vários motivos ao escrever essa carta. E um dos motivos era expor os erros doutrinários e as heresias dos falsos mestres. Então nós vamos agora entrar naquilo que é mais importante. Como diz aqui a palavra de Deus, 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Primeiro ponto que nós queremos abordar aqui é o aviso que João dá à igreja. O bom pastor ele cuida, o bom pastor ele alerta, o bom pastor ele avisa. E João, como bom pastor, ele avisa a igreja a não dar crédito a qualquer ensino. Esse espírito aqui, não dê crédito a qualquer espírito, é justamente não dar crédito aos ensinos que esses falsos mestres estavam trazendo. É não aceitar o ensino destes homens que estavam corrompendo a igreja. Então este é o aviso de João para a igreja ali daquela época. E além do aviso, João também dá um conselho. Antes, provai os ensinos, provai os espíritos. Não era para eles estar aceitando, engolindo, comendo tudo aquilo que eles estavam recebendo, sem antes analisar, sem antes provar se aquele ensino estava de acordo com a palavra de Deus ou não. Então olha só o que João está dizendo. Ele aconselha os irmãos a provar, a analisar os ensinos daqueles homens ali. Ou seja, não é porque a pessoa vem falando em nome de Deus que ela está trazendo a mensagem de Deus, que ela está trazendo a mensagem verdadeira. Então, nós devemos provar, assim como os irmãos naquela época, nós devemos provar também os ensinos que hoje muitas pessoas estão trazendo até nós, para saber se esse ensino é ou não é de Deus, está de acordo com o ensinamento de Jesus ou não. Então, o primeiro é um alerta, é um aviso, o segundo é um conselho.
E por que que ele aconselha, por que que ele avisa? Por esse motivo, pelo fato de muitos falsos profetas ter saído pelo mundo afora. Esse é o motivo que nós devemos, que a igreja deve, assim como os irmãos naquele tempo, deve não dar crédito a qualquer ensino, mas provar, analisar. A característica do verdadeiro cristão é não abraçar qualquer novidade aí do mercado evangélico, do mercado gospel, mas provar, analisar se está de acordo ou não com a palavra de Deus. E o versículo 2 diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, o segundo ponto é a evidência que o ensino é de Deus. Qual é a evidência que o ensino é de Deus? Quando esse ensino, ele reconhece a humanidade de Cristo. Ele reconhece a divindade de Cristo. O ensino que honra a Jesus. O ensino que não diminui a Jesus. Esse espírito, esse ensino é verdadeiro. Nisto conheceis, ou seja, que o espírito, que o ensino é verdadeiro, é quando o ensino está glorificando a Jesus Cristo. Assim como o Espírito Santo, ele vem para glorificar Cristo. Nós também devemos glorificar Cristo nas mensagens que nós pregamos. Então essa é a evidência. E a segunda evidência, aqui que ele diz, a evidência que demonstram os falsos profetas. A característica que evidencia os falsos profetas é que esses falsos mestres e falsos profetas não reconheciam a humanidade de Cristo. Esses eram os gnósticos, que saíram do meio da igreja, eram conhecidos pelos irmãos, e talvez até por esse fato deles serem conhecidos pelos irmãos, que eles tinham essa facilidade de levar essa mensagem, de levar ali essa heresia, e os irmãos não estarem provando, não estarem analisando pelo fato desses falsos mestres serem conhecidos. Mas a orientação de João é que nós venhamos provar, analisar esses ensinos, Então a evidência que demonstra que eles eram falsos profetas era que eles não reconheciam a humanidade de Cristo. E a igreja, ela já tinha consciência desse espírito. Ela já tinha consciência que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, que esses homens seriam ali levantados ali naquela época para disseminar essas heresias e tentar desviar os irmãos da verdadeira fé. Como diz aqui no versículo 3: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo, Então não era novidade para os irmãos esse espírito. Esse espírito do anticristo, eles já estavam sabendo com antecedência que viria ao mundo, que naquele tempo já estava ali no mundo, Então eles tinham que vigiar, eles tinham que estar em alerta. E então, mesmo eles sendo avisados, mesmo o pastor orientando, há pessoas que vão aderir, que vão abraçar esses ensinos heréticos, que não somam, que não faz crescer, que não traz salvação, pelo contrário, traz corrupção e desvia as pessoas da verdadeira doutrina. E o versículo 4 diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Terceiro ponto, a certeza da fé. Quando João fala, filhinhos, vós sois de Deus, nós temos que ter a certeza da fé. João queria que aquele povo, que aquela igreja tivesse a certeza da fé. Ou seja, e quando nós temos a certeza da fé, temos a certeza que nós nascemos de Deus,
temos a certeza que nós temos um fundamento bíblico, uma doutrina verdadeira, que o Evangelho está na nossa vida, nós podemos resistir aos ensinos desses falsos mestres. Só pode resistir a esses ensinos aqueles que nasceram de Deus, aqueles que entenderam que Jesus é a única e verdadeira fé que nós devemos seguir. Então, o cristão verdadeiro, ele tem a certeza que ele é de Deus. Ele tem um fundamento teológico, um fundamento bíblico. Ele não aceita qualquer ensino. E quando nós somos de Deus, nós temos força para resistir os ensinos dos falsos profetas. Os verdadeiros irmãos, os verdadeiros cristãos, eles não creem, não caem no engano dos falsos mestres. Eles não caem. Por quê? Porque eles têm fundamento bíblico, a doutrina verdadeira, um fundamento teológico para combater os ensinos heréticos que se levantam contra a igreja para corromper. Aí o versículo 5 diz: eles procedem do mundo. Eles quem? Os falsos mestres. Tá? Eles procedem do mundo. Por essa razão, a consequência deles procederem do mundo, por esta razão, falam da parte do mundo. Falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Ao contrário daquilo que Jesus disse, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele e seguem ele. Mas a pessoa, quando não é convertida, ela cai com facilidade nesses ensinos heréticos, porque estes homens vêm falando da parte do mundo, não da parte de Deus. Embora eles tenham aparência de crente, têm roupa de crente, carregam a Bíblia de crente, mas as mensagens que eles trazem não é o verdadeiro evangelho. E o versículo 5 diz assim, versículo 6 diz assim: nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Quem é que é de Deus? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que se converteram a Jesus Cristo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Olha que forte isso aqui. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, o quarto ponto que nós queremos tratar aqui com você: quem conhece a Deus reconhece os seus enviados e o ouve. Está dando para entender? Toda pessoa que conhece a Deus, que teve um encontro com Deus, que nasceu de Deus, vai reconhecer os enviados de Deus, porque os enviados de Deus, os verdadeiros, trazem um verdadeiro evangelho. Eles glorificam a Cristo em suas pregações. Então, aquele que nasceu de Deus sabe quem são os enviados de Deus, né? E também, quem não conhece a Deus não ouve seus enviados. É óbvio, né? Aquele que não conhece a Deus vai ter uma dificuldade para reconhecer os enviados de Deus. O cristão verdadeiro aceita os enviados de Deus, porque ele sabe que na boca dos enviados de Deus está sendo pregado o verdadeiro evangelho. O cristão falso não aceita os enviados de Deus. O versículo 7... ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, veja bem, o quinto ponto e último é uma orientação que João faz a respeito do amor, que nós cristãos, assim como os cristãos daquela época, devemos amar uns aos outros. Talvez a maior característica de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é o amor. É o que Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 a 8, que o amor ali é o dom supremo. O amor é o dom de Deus, é o dom maior. E nós, como cristãos, devemos amar. Existem pessoas que dizem: olha, pastor, eu tenho fé, a minha fé é grande.
mas ela vive intrigada com os outros, não se dá bem com os vizinhos, não cumprimenta ninguém, não ajuda ninguém, tem o poder de ajudar em suas mãos, mas ela nega esse poder. Ela não exerce a prática da piedade, a prática do amor. Então, será que Deus está mesmo na vida dessa pessoa? Porque se Deus é amor e Deus está em nós devemos amar as pessoas. Eu me recordo aqui de uma história, de um homem que estava regando o seu jardim e de repente bateram no portão da casa dele e ele sai ali do portão, era um mendigo pedindo dinheiro porque estava passando por necessidade e havia já 2 dias que ele não comia. E todas as casas anteriores que ele bateu, todas as pessoas ali não receberam ele, maltrataram ele e não deram nada a ele. Então esse homem comovido tirou do bolso R$2 e deu para aquele homem, e o mendigo então recebeu esses R$2 e foi embora. E de repente esse homem, dentro da casa, no portão de sua casa, ele ouviu uma voz: isso é tudo que você poderia fazer por este homem? E logo a consciência dele pesou. E ele, correndo para dentro da sua casa, pegou sua carteira e tirou R$100 e foi correndo para a rua e chamou aquele mendigo, e aquele mendigo parou e ele disse: o que eu dei para você não era tudo que eu podia fazer, mas o que eu estou te dando agora, esse é o meu melhor. E aquele mendigo, olhando nos olhos daquele homem, o abençoou com uma autoridade grandiosa e desapareceu. Ou seja, era um anjo de Deus. Ele analisou, ele percebeu que aquele homem era um anjo de Deus ali para abençoar a vida dele. Se naquele momento ele não tivesse exercido a piedade, o amor, ele certamente não seria abençoado. Então que isso sirva de exemplo para nós, que nós também venhamos viver na prática, não somente da fé, mas do amor e da piedade, para que sejamos alcançados e abençoados pelo Deus do amor, que é o Todo-Poderoso. Então, meu irmão, você que hoje está aí acompanhando esta pregação, essa mensagem, você viu algumas características de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, né? Como nós falamos acima aí a respeito disso. Cabe a nós aderir, cabe a nós aceitar, cabe a nós praticar a palavra de Deus. Então, o verdadeiro cristão se caracteriza por provar, analisar, pesquisar os ensinos que eles têm ouvido. O verdadeiro cristão, ele, embora humilde, mas não ingênuo, para saber que existem falsos mestres propagando heresias pelo mundo afora. O verdadeiro cristão ama a Deus, mas também ama o próximo, e ele vive na prática do amor. Então, você que me ouve agora, de algum lugar, aonde você estiver, que você possa, em nome do Senhor Jesus, entender que a nossa fé, ela não é só de palavras, mas ela é de obras também, ela é de ação. E que nós tenhamos o cuidado para não receber ensino que não seja verdadeiro na nossa vida. Existem homens mal intencionados, como aqui os gnósticos no tempo de João, que estavam ali dividindo a igreja, e hoje muito mais. Cada esquina tem uma igreja, mas nós temos que analisar se aquilo que está sendo ensinado verdadeiramente é o Evangelho de Jesus. Que o Espírito Santo possa convencer você, que o Espírito Santo possa te ajudar a abrir